Uma grande manifestação contou hoje com cerca de 70% dos funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Itaguaí. Dentre os participantes estiveram os vereadores professor William César e Jailson da Agricultura, acompanhando toda a manifestação. William, você como professor da escola pública, como você vê essa greve? Qual o embate que essa está trazendo para a cidade? A greve foi deflagrada uma necessidade do profissional de educação, que há muito tempo estão sinalizando. Os profissionais de educação já estavam em estado de greve desde agosto do ano passado. O estado de greve já é uma preparação, é como se fosse a febre, significa algo que está errado. Além do plano de cargos e salários, que foi montada uma comissão pelo Poder Executivo, ressaltando que foi administrada, presidida pelo secretário de administração, então o que estava naquele plano não tinha por que não ser aprovado, não ser encaminhado. Para depois de 6 meses de trabalho, ser encaminhado para a Fundação Getúlio Vargas, e início desse ano, a educação é deparada pela professora Célia, atual secretária de Educação, com medidas agressivas, como colocar o ensino noturno terminando às 23 horas. Então agora não tem transporte para isso. E esse profissional, como que fica? Nós somos seres humanos, lidamos com pessoas, com gente. Botando água no balde para limpar a escola. Isso é um absurdo, gente. Nós precisamos que essas pessoas tenham um tratamento digno. Não teme a luta, não teme a morte. O povo unido é povo forte. Não teme a luta, não teme a morte. Avante, companheiros, essa luta é minha, sua. Unidos venceremos e a greve continua. Conforme está, não dá para continuar. Não dá para continuar, as escolas estão abandonadas, os professores estão abandonados, o plano de cargos e salários que fizeram tanta onda para fazer aí o governo, os professores participaram, aí depois manda para a Fundação Getúlio Vargas, mente dizendo que foi para a Câmara, não foi nada para a Câmara, uma tentativa de jogar os professores contra os vereadores. Quando chegar esse plano de cargos e salários, se for, na verdade, de bom ao vitre dos professores, nós vamos votar. Eu e o William vamos arregaçar as mangas e vamos pedir ao nosso colega para votar já. Ele, na verdade, tem que aprender a cumprir a palavra dele, ou então renuncia. Não é de trem, nem de metrô, nem de avião, é algemado, num copo não é governo ladrão. Luciano vai ganhar uma passagem pra sair desse lugar. Não é de trem, nem de metrô, nem de avião, é algemado, num copo não é governo ladrão. Dona Célia vai ganhar uma passagem pra sair desse lugar e abrir uma padaria de pão de queijo em Uberlândia. Nós não precisamos. Alguém gosta de pão de queijo, gente? Tem professor aí? Tem. Veja agora alguns dos depoimentos dos presentes. A manifestação que a educação faz em menos de um ano. Qual o impacto que isso está trazendo para a educação na cidade? Quais os problemas, quais são as principais reivindicações que vocês têm? A principal, na verdade, são muitas, né, as reivindicações, mas se chegou a esse ponto pela falta de condições de trabalho. Os profissionais que estão na escola, eles não têm material pedagógico, está faltando tudo, as escolas em total abandono, necessitando de reparos, água, a gente não tem água para as crianças, as creches não têm material de higiene das crianças, até água para o banho, às vezes elas conseguem dar banho na metade das crianças, na outra metade vai sem banho para casa. O sindicato está recebendo muitas denúncias de, como é que eu posso falar, de perseguição, de o que dificuldades? Uma grande parte da rede hoje, um grande número de profissionais na rede, tanto auxiliar de serviço, administrativo, professor,
são recém-concursadas. Um grande número delas não são diretoras de carreira, não são professoras, não são diretoras efetivas na rede. Elas são cargos de confiança. Então elas tentam, como é que se diz, colocar, né, o receio na categoria, em relação ao estágio probatório, assustando, tentando desmobilizar a greve. Mas a própria secretária, pelo que a gente sente, ela foi obrigada a reconhecer que o movimento está forte. A realidade de Itaguaí é bastante complexa, né? Então, de escola para escola a gente vê muitas diferenças. Há, por exemplo, escolas que não têm água, e que algumas têm recebido o caminhão-pipa, mas a gente chegou a encontrar a escola que não tinha água durante o período da tarde e que mesmo assim estava tendo aula. Quer dizer, o absurdo dos absurdos. Escolas que inclusive não foram pintadas durante janeiro, né, durante as férias, sem ventilador funcionando, sem o ar-condicionado está instalado há mais de um ano, mas a rede elétrica não foi instalada conjuntamente. E falta de tudo, falta até sabonete. Nas creches, inclusive, as professoras têm levado produtos de higiene pessoal de casa. Como falta água, chegam até a limpar as crianças apenas com álcool em gel, né? Isso a gente ouviu, inclusive, no prontuário hoje, essas denúncias por parte de professores que trabalhavam. Então, eu imagino que se a secretária de fato estivesse visitando as escolas como nós, do comando de greve, estamos fazendo, ela perceberia a realidade muito mais complicada do que ela acredita. Como está sendo a adesão dos pais dos alunos? Eles estão entendendo, estão apoiando? Isso é importante. Na minha escola nós realizamos até uma reunião de pais hoje, emergencial. E a grande maioria dos pais concordaram com a greve, entendiam porque inclusive os alunos chegam em casa e vão contando isso aos pais. Pô, pai, tô tendo aula no maior calor, tô tendo aula sem ventilador na sala. Até pela própria organização da escola, você não pode deixar todos os alunos irem beber água ao mesmo tempo, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente, enquanto professor, se sente muito mal, porque eu tenho a minha garrafinha de água, sabe? E o meu aluno precisa também beber água. É uma questão de humanidade, não? A gente não está falando de nada muito difícil, são questões tão básicas, é tão óbvio que a gente não deveria nem estar precisando dizer essas coisas, né? Mas o óbvio se faz necessário e a gente precisa disso para trabalhar. Os alunos precisam disso para poder estudar, porque ninguém consegue aprender bem numa sauna de aula, que é o que a gente está tratando. A gente não entra numa sala de aula, a gente secretaria, o que acontece? Desde quando ele tomou posse, vamos dizer assim, não se tem material de nada, tá? Não se tem tinta para impressora, não se tem manutenção, os computadores não vê manutenção desde janeiro de 2013. No governo passado, apesar dos apesares, ele mandava o pessoal do CPD, que trata da manutenção dos computadores, para fazer uma avaliação, o que podia trocar as peças trocado, o que não podia consertava na hora. E isso não acontece nesse um ano. Não textual da grade, mexer na matriz curricular não existe. Então essa reclamação dos professores de arte e literatura no momento. Nós, enquanto professores, entendemos que língua portuguesa e produção textual são matérias fundamentais para o desenvolvimento tanto criativo quanto cidadania do aluno, tá? E essa nova gestão teve a desfaçatez de cortar os tempos de literatura e artes, reduzindo para um tempo de 45 minutos. Em 45 minutos, eu só consigo fazer a chamada, organizar... 50 minutos, desculpa. Eu só consigo fazer a chamada, organizar a turma e me despedir, tá?
Não há material suficiente para trabalho, livros didáticos, não temos acesso a xerox para poder trabalhar texto dentro de sala, então temos que trabalhar com quadro o tempo inteiro, e isso acaba indo contra o PCN, que diz que nós temos que trabalhar de forma lúdica e atualizada para o aluno, contextualizada, e ineditamente esse ano ainda não recebemos as nossas férias. Então o professor está trabalhando, grande parte dos professores e merendeiras, quem tirou férias em janeiro, ainda não receberam as férias de janeiro. De acordo com a administração, foi um erro das diretoras que não mandaram a CI com o nome dos funcionários. Sendo que isso é ilegal. As férias dos professores é convenção coletiva, instituída em janeiro, e deveríamos ter recebido até 31 de janeiro. Até agora não recebemos, não foi nos dado nenhuma satisfação, reduziram nossa carga horária, nosso tempo de aula, sem também nenhuma satisfação, alegando que português e matemática era mais importante do que literatura e outras ciências do pensamento. Então eu acredito que essa secretária de Educação, além de não ter nada de inteligente, entende muito pouco sobre legislação educacional, porque portar